Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, o nosso segundo vídeo dessa série do resumão de obstetrícia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, desde já eu indico que você volte e assista o primeiro vídeo para poder assistir esse daqui, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre parto e puerpério e eu já peço que, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ajude a sua amiga aqui, deixe o seu like e pode comentar aqui a sua dúvida. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, para que ele também possa ter acesso a esse conteúdo. E como eu já falei, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos, onde nós estamos conversando um pouco sobre obstetrícia. Ao final desses vídeos eu vou lançar a minha apostila do resumão de obstetrícia, que conta com todo o conteúdo de pré-natal, parto, puerpério e aleitamento materno, com todas as condutas de enfermagem e questões comentadas. Então, se você sente que precisa desse material, porque eu sei que tu precisa, minha gente, tá incrível, fica até o final dessa semana e aguarda o lançamento dele. Se você ainda não me segue no Instagram também, eu vou deixar aqui o meu arroba e vou deixar o link do meu Instagram na descrição para que você possa me acompanhar por lá também. Lá no Instagram eu dou várias dicas de estudo e também me seguindo agora você vai ter mais informações sobre o lançamento do nosso material. Mas vamos deixar de conversa e vamos embora para a nossa aula. Então vamos embora falar um pouco sobre parto, né? E eu trouxe aqui pra gente começar algumas definições que eu considero definições importantes, né? Pra gente tanto estar repassando pra mulher no pré-natal, quanto também pra gente conseguir diferenciar, certo? Quando a gente fala de contrações de treinamento, a gente tá falando de contrações que elas estão indolores, certo? E elas acontecem entre a 26ª e a 28ª semana. O que é importante a gente saber aqui, né? Se a gente tá num pré-natal e a gente se depara com a primípara, é de extrema importância que a gente repasse essas informações para ela, porque provavelmente ela não conhece o que é uma contração de treinamento. E pode ser que quando aconteça, ela fique nervosa, fique assustada, ache que é alguma coisa que tá errada, sendo que é só uma contração de treinamento, certo? Então, é necessário que a gente esteja nesse papel também de repassar informações. Os pródomos, eles são o preparo para o trabalho de parto. Então, quando a gente fala de pródomo, a gente fala de contrações que não tem tempo e nem tem ritmo, certo? E essas contrações, elas podem durar por semanas. Então, os pródomos, vocês lembram como algo desorganizado, que não tem um tempo, que não tem um limite, ok? Já o trabalho de parto, ele é mais organizado. A gente vai definir o trabalho de parto como contrações uterinas repetidas e com frequência e intensidade e duração suficiente que cause o apagamento cervical e a dilatação. Gente, minha dicção hoje ela tá no chão, viu? Mas aí a gente lembra dessa diferença. Pródomo é algo mais desorganizado, que não, as contrações não têm tempo, não tem ritmo. Já no trabalho de parto eu tenho um tempo e eu tenho um ritmo, certo? E eu tenho intensidade e, enfim, a gente vai ver um pouco mais sobre o trabalho de parto no próximo slide. E o parto, ele é o término fisiológico da gestação, certo? Quando a gente fala de diagnóstico para o trabalho de parto, a gente tem alguns pontos que são de extrema importância. Então, como é que é feito o diagnóstico para o trabalho de parto? O diagnóstico ele é feito a partir da presença de contrações uterinas e essas contrações elas precisam ter intervalos regulares e que aumentam progressivamente com o passar do tempo. Pode acontecer da mulher ela ter as contrações, ter esse desconforto, mas quando ela fica em repouso, melhore, né? E no trabalho de parto, não. O trabalho de parto, essas dores, elas não diminuem com o repouso da gestante, ok? Então, qual é o padrão
para diagnosticar o trabalho de parto. Qual o padrão de contrações? São 3 contrações em 10 minutos. A partir do momento que a mulher está tendo 3 contrações em 10 minutos, eu já posso diagnosticar como trabalho de parto. Mas na frente, a gente vai ver que o parto ele tem várias fases, certo? E algumas dessas fases são bem demoradas. E aí, o que pode acontecer? A mulher ela pode ser diagnosticada como um falso trabalho de parto, né? Que é quando ela vai ter, sim, uma atividade uterina aumentada, mas ela não tem um padrão de contração, certo? O padrão, as contrações estão todas desordenadas. E a cervix uterina ela não apresenta dilatação. Então, a mulher está tendo contração, mas são desordenadas e não está tendo dilatação. E aí o que pode acontecer é uma admissão precoce, onde a mulher ela vai ficar mais suscetível a infecções, onde ela vai ficar exposta ali a todo o ambiente hospitalar, que pode trazer desconforto e pode atrapalhar no trabalho de parto dela. E aí, aqui eu trouxe também os mecanismos do trabalho de parto, né? O mecanismo do trabalho de parto são as modificações do bebê, né, da apresentação fetal durante a sua passagem no canal de parto. Esses movimentos, né, eles são contínuos e são entrelaçados, eles acontecem meio que juntos. Aqui nós temos alguns passos, né, do mecanismo de trabalho de parto, mas eu vou explicar eles para vocês aqui nessa imagem, porque eu acho que fica melhor de entender, certo? Aqui eu tenho o feto, nessa primeira imagem eu vou ter o feto sem estar passando por nenhum mecanismo, ok? Aqui eu vou ter o primeiro mecanismo do trabalho de parto. Eles acontecem em conjunto, né? Que é a insinuação, a descida e a flexão. Então, como vocês podem observar, o que acontece aqui é que o bebê ele vai se encaixando, né? Então, a cabeça tem a descida do estreito superior para o estreito inferior do assoalho pélvico, com o objetivo de colocar o occipito do concepto sob o púbio materno. Aí, o próximo mecanismo que a gente vai ter é a rotação interna. Então, o bebê ele vai fazer esse giro, né? E depois ele vai iniciar a extensão. O quarto passo, né, digamos assim, do mecanismo, vai ser a extensão junto com o término da rotação. Então, o bebê termina de girar e ele começa a extensão. Vocês podem ver que ele vai cada vez baixando mais. Nesse passo quinto, aqui a gente já tem a extensão completa. Então, o bebê ele já passou pelo canal aqui, pela cervix uterina, e ele já está coroando. Depois, a gente vai ter a rotação externa. Então, o bebê ele vai começar a retornar para a sua posição original. E aí, nos próximos passos, nós vamos ter a liberação do ombro, primeiro o ombro anterior e depois o ombro posterior. Por que eu deixei para explicar essa imagem primeiro? Porque às vezes, quando a gente olha para o mecanismo, a gente fica sem entender. A gente fica, meu Deus, o que é isso? Mas são os movimentos que o bebê vai fazer para poder nascer. Então, eles não acontecem de forma separada, como eu falei no começo. Eles acontecem juntos. E a gente entendendo melhor a imagem, primeiro a imagem, para depois lembrar dos passos, fica mais fácil. Então, a gente vai ter insinuação, descida, flexão, rotação interna, a extensão, né, que é o desprendimento do polo cefálico, rotação externa, que é quando ele retorna para a sua posição inicial, e a extensão dos ombros e do tronco, que é o nascimento, quando ele já sai. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os períodos do trabalho de parto. E nós temos 4 períodos de trabalho de parto. Vamos começar falando sobre dilatação. A dilatação ela vai ser o primeiro período do trabalho de parto e ela começa com as contrações uterinas rítmicas que começam a modificar o colo uterino.
E a dilatação, ela vai terminar quando a gente chega aos 10 centímetros. Muita gente pensa que o trabalho de parto, que o parto é só até quando chega aos 10 centímetros, o menino nasce e pronto. Não, minha gente, demora. Tem toda uma série de coisas que acontecem para que o bebê possa nascer. Chegar aos 10 centímetros é a primeira fase. É a coisa assim, mais básica, digamos assim. Depois a gente vai encontrar outros babados que ainda se é preciso passar. Mas, dentro da dilatação, a gente vai ter duas fases, que a gente chama de fase latente e fase ativa. A fase latente, o nome já diz, é algo mais brando, certo? A dilatação, ela está acontecendo de forma gradual, de forma branda, de forma devagar, né? E a fase ativa é quando a dilatação cervical ela está acontecendo de forma mais rápida. Então, pode ser que os primeiros centímetros demorem para dilatar. E quando chegue a 8 centímetros, para chegar a 10 centímetros seja um pulo. Então, a gente vai ter essa divisão de fases, né? Não que seja obrigatório ter acontecer uma com tantos centímetros e outra com tantos centímetros. Eu dei só um exemplo. E parto, minha gente, é uma caixinha de surpresas. Tem alguns relatos de partos que eu já li, e alguns exemplos próximos. Teve mulher que, quando chegou no hospital, já estava com os 8 centímetros e não estava, assim, não passou muito tempo para chegar nos 10. Já teve outras mulheres que foi rápido para chegar a 8 centímetros de dilatação, mas para chegar aos 10 foi um sacrifício, foi muito demorado. E parto é isso, cada mulher tem o seu tempo, cada bebê tem o seu tempo de nascer, cada parto é único. Então não adianta a gente ficar querendo que o parto de um seja igual ao parto do outro, porque parto é individualizado, né? Então cada um vai ter o seu com as suas particularidades. O expulsivo, ele é o segundo período do trabalho de parto. E esse período ele começa quando a dilatação está completa e termina com a saída do bebê. Então, quando eu chego aos 10 centímetros, eu saio da dilatação e eu entro no expulsivo. E aí, nesse momento, vai ter uma associação das contrações, tanto da contração do diafragma, quanto da contração da parede abdominal. E aí, esse movimento de contração vai formar uma cinta muscular que vai comprimir o útero de cima para baixo e de frente para trás, para ajudar a expulsão do feto. Também, nesse momento, nós vamos ter a divisão de duas fases, né? A gente vai ter a fase passiva, que é quando a gente tem a dilatação total do colo, mas não tem a sensação de puxo involuntário. E a fase ativa é quando a gente tem a dilatação total, a cabeça do bebê ela tá visível, né? E a gente tem a presença de puxos involuntários. Esses puxos involuntários é uma vontade que a mulher ela tem de fazer força. A mulher sente vontade de fazer força e ela faz. Então, por isso que não é necessário a gente ficar mandando a mulher fazer força, principalmente na parte de dilatação, porque quando for para a mulher fazer força, ela vai fazer, porque ela vai ter os puxos involuntários. Então não adianta, não tem sentido ficar mandando a mulher fazer força quando não é para ela fazer. E isso pode até trazer alguns problemas, pode acabar causando uma sobrecarga uterina, a gente pode acabar deixando o útero exausto, digamos assim. A dequitação ou secundamento é o terceiro período do trabalho de parto, né? E nesse período ocorre a separação e a expulsão da placenta após o nascimento do bebê. E também, né, das membranas. E aí, nós temos na dequitação, a gente relaciona mesmo ele com a saída da placenta. Aí, eu esqueci de falar aqui. No período do expulsivo, a gente deve incentivar a mulher a ficar na posição que ela esteja mais confortável para parir. Ela que escolhe se ela quer ficar deitada, se ela quer ficar de cócoras, de lateral, de quatro apoio. Mas nós podemos encorajar ela a ficar de cócoras, na posição lateral ou de quatro apoios, porque vai facilitar o nascimento do bebê, né? Vai ficar melhor para ter um neném.
Então, falando um pouco agora sobre as síndromes hipertensivas na gestação, a gente vai começar falando sobre hipertensão arterial crônica. A hipertensão arterial crônica ela acontece tanto antes da gravidez, ou 20 semanas antes de gestação, ou antes da 20ª semana de gestação, ou ela é diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e ela não se resolve até o final do puerpério, certo? Então, se acontece nesses casos, a gente tem um quadro de hipertensão arterial crônica. A hipertensão gestacional, ela é caracterizada pela hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação, sem proteinúria associada e em gestantes que não era hipertensa antes. É a primeira vez que ela tem a pressão alta é na gravidez. Então, conseguem observar a diferença de um para o outro? Hipertensão arterial crônica, ela pode acontecer sim na gravidez, mas ela acontece antes da 20ª semana de gestação. Após a 20ª semana de gestação, a gente considera uma hipertensão gestacional, certo? Pré-eclâmpsia é a hipertensão arterial apresentada, ficou faltando um A aqui, em gestantes após a 20ª semana de gestação, mas nesse caso tem a proteinúria associada. Aqui, na hipertensão gestacional, nós não temos proteinúria. Na pré-eclâmpsia, nós temos. A maioria das vezes, o diagnóstico de eclâmpsia é clínico, né? E ele é embasado na ocorrência das convulsões. E aí, a hemorragia pós-parto, ela é definida como a perda de sangue superior a 500 ml após o parto vaginal ou maior que 1000 ml após o parto cesáreo, ou qualquer perda de sangue no trato genital que cause a instabilidade hemodinâmica materna, certo? Quando a gente fala de hemorragia pós-parto, nós temos os 4 T's, que são tônus, trauma, tecido e trombina. Então, quando a gente fala de tônus, a gente está falando de atonia uterina, né? O útero, ele para de ter a sua contratilidade. Então, ele fica sem ter essa capacidade de contração e acaba causando a hemorragia. O trauma, né, são as lacerações, os hematomas e também pode acontecer em casos de rotura uterina. Tecido é a retenção de tecido placentário, coágulos e o acretismo placentário. A trombina ocorre em casos onde se tem coagulopatias congênitas ou adquiridas, ou até mesmo o uso de medicamentos anticoagulantes. Uma coisa que eu não falei, né? Quando aqui nesse período de dectação, a gente faz uma limpeza, digamos assim, né? Onde a gente retira todos os restos placentários que ficou. Então, quando a gente tem uma hemorragia causada por tecido, né? A gente pode ter essa retenção de tecido placentário e a gente precisa refazer, né? Essa limpeza. Para cada causa dessa, a gente vai ter um tratamento, uma ação. Então, existem algumas formas de profilaxia também, que é a administração de ocitocina. Assim que o bebê ele tem o desprendimento dos ombros, é administrado ocitocina para prevenir a hemorragia pós-parto, né? Quando a gente fala de trauma, a gente também lembra das lacerações, né? Então, em caso de hemorragia pós-parto por trauma, é necessário fazer a correção, né, com as suturas. Os tecidos, lá no período da dectação, a gente faz uma limpeza, né? A gente retira todos os restos placentários, mas pode ser que fique. A gente, mesmo conferindo toda a integridade ali da placenta, pode ser que fique alguma coisa e cause uma hemorragia. Então, nós precisamos fazer a curetagem novamente, né? A limpeza novamente. No caso de hemorragia por trombina, né? Nós temos que corrigir a coagulopatia, certo? Chegamos ao fim de mais uma aula e eu espero ter te ajudado e ter acrescentado
muito ao teu conhecimento sobre obstetrícia. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível, ok? Eu te espero na próxima aula e é isso. Um cheiro!